Marco Rodrigues nasceu em 1998 em Vila Nova de Famalicão, é trombonista numa orquestra em Zurique, já ganhou o prémio Jovens Músicos, tem de facto muito talento e hoje está cá na Fama TV para nos dar a conhecer o seu percurso. Olá Marco, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Marco, acho que a primeira pergunta que se impõe é como é que começa o teu percurso com o trombone, porque é que decides querer aprender, tu vais para a Artave, começas aí o teu percurso em 2010, porquê? O que é que te motiva? É assim, antes de eu ir para a Artave eu já estava mais ou menos no meio da música, porque eu tocava concertina primeiro, tocava no rancho lá da Trofa. E foi mais que eu peguei gosto pela música, mas nunca pensei em virar para a música clássica. Mas tocavas concertina, era uma tradição familiar? Foste tu que tiveste vontade de aprender? Foi o meu avô gostava, ele sempre disse que gostava de ter alguém na família que tocasse. E eu pensei, por que não? Por que não? E por acaso gostava muito, ainda toco e tudo. E depois na Artave eles fazem um programa que é os concertos didáticos, que eles vão às escolas normais e tudo e mostrar os instrumentos, e eu na altura nem sabia que instrumento queria, mas simplesmente decidi que gostava de aprender um. E vocês experimentavam nesse... Não, só víamos instrumentos. Experimentar foi depois, quando fui à Artave para as provas, e eu inicialmente até queria mais o trompete, mas já havia muita gente que queria tocar trompete e ninguém queria tocar trombone, por isso se eu quisesse entrar na escola tinha que ser o trombone. Então eu costumo dizer que o trombone escolheu-me a mim, não fui eu que escolhi o trombone. E foi isso. Depois entrei para a Artave, tive a Tinhas sorte de ter... quantos anos quando entraste na Artave? Tinha 11, 12, sim. E começas a aprender e logo no primeiro ano, de facto, percebes que tens um talento especial, ou pelo menos algum professor te diz, não, tu deves investir mesmo nisto, ou foi uma coisa que demorou mais tempo até tu te aperceberes? Honestamente não sei. Na Artave, especialmente, eu falo pela classe de trombone, a pessoa que tem as mãos na classe de trombone, ele é uma pessoa que investe muito do seu tempo e do seu tempo pessoal para dar o melhor aos alunos. Então acho que todos os alunos acabam por dar aquele clique muito cedo, mesmo sem nós nem percebemos que somos especiais ou que se temos talento. Não, estamos ali, estamos a aprender, e depois os dos 12 anos já estão junto com os 18, por isso nós não sabemos se estamos no nível, se estamos acima, se estamos abaixo, simplesmente estamos ali todos para aprender. E para evoluir, não é? Cada um ao seu ritmo. Sim. E também para ensinar uns aos outros e para partilhar. Por isso é difícil dizer se foi logo no primeiro ano ou no segundo, honestamente. Foi uma coisa não que sei. foi crescendo. Sim. E os teus pais, por exemplo, normalmente quem aprende música, não é? Pelo menos anualmente ou em cada período escolar, acaba por ter sempre as audições. Quando os teus pais te iam ver, tu sentias, ou eles davam-te algum feedback do género, não, tu de facto és muito especial, nota-se que tens aqui aquele bocadinho de talento que se calhar te destaca, ou não? Não, eu acho que para os meus pais eles foram sempre muito do género de pais babados. Eu fizesse o que fizesse, eles iam estar sempre contentes e orgulhosos. Sempre tive feedback muito positivo, claro, do meu professor e assim. Mas desde os meus pais, acho que eu fizesse o que fizesse, eles iam estar sempre felizes com o que eu ia fazer. Eram sempre muito orgulhosos e tudo. Sim, e a par disso tu estudavas, não é? E como é que tu eras na escola? Ou seja, a partir de que ponto é que tu disseste, ok, eu vou continuar na escola, obviamente, mas já sei que se calhar aquilo que eu quero é o trombone, quero mesmo seguir música, ou mantinhas sempre um plano B seguro, eras dedicado na escola porque não sabias muito bem o que é que querias? É assim, eu se calhar podia explicar mais ou menos. A Artave, o tipo de escola da Artave é que o ensino está integrado, ou seja, exatamente, é articulado. Aquilo já é uma escola específica para música, não é? Por isso, quando os alunos vão para lá, já temos mais ou menos a ideia de que realmente queremos. A mim, quando me deu mesmo o clique, foi no 9º ano, que foi... Aquela fase que de decidir. eu pensei mesmo, não? Eu acho que gostava mesmo de pelo menos tentar. Sim. Acho que foi mais aí, mas lá está, acho que quem está na Artave, nós passamos sempre tantas horas com o instrumento, porque nós temos
matemática, português e isso tudo de manhã, e todas as tardes do dia, 5, 6 Sempre horas, com são música. com música. Então acho que quem está ali, passado 1 ano ou 2, percebe logo se realmente é aquilo que quer ou não. E a mim foi no 9º ano que realmente me deu o clique. Mas eu sempre tentei ter boas notas a tudo, também para ter um plano B, porque às vezes até uma pessoa não gosta ou simplesmente não quer entrar neste mundo de competição da música e assim, quer só tocar na banda e fazer esse tipo de Ser coisas. algo paralelo, não é? Sim. E não a profissão mesmo das pessoas. Sim, por isso eu sempre me esforcei um bocadinho a tudo, mas ali no 9º ano acho que comecei mesmo a investir mais tempo e dedicação ao instrumento, porque era mesmo... Foi quando eu decidi que queria mesmo fazer aquilo. Sim. E quando tu decides, tu continuas na Artava até o 12º, na mesma? Sim. E no 12º, e nesse caminho do ensino secundário, já ias participando em alguns prémios, porque tu ganhaste o Prémio Jovens Músicos em 2016. Portanto, devias ter os teus 18 ou 17 anos, correto? 17, sim. Portanto, acredito que tenha sido no 12º ou já depois de terminar. Foi no 12º. Exatamente. Antes disso, tu já tinhas participado em concursos, já tinhas ganho alguma coisa, ou foi o teu primeiro concurso? Não. Acho que para nós, como não temos outra maneira de nos validar, não é? Sim. Por assim dizer. Ou seja, nós temos as nossas audições e assim, mas é sempre, isso é tudo muito para nós, e a única maneira também de vermos o mundo à nossa volta, como é que tocam os outros nas outras escolas. Sim. E assim, acho que é de ir a concursos. Então, por acaso, em Portugal há bastantes concursos, especialmente para sopros, e há bastantes concursos, por isso eu sempre fiz concursos a partir do 8º, 9º ano, fiz sempre 1 ou 2 concursos por ano. E normalmente tinhas sempre bons resultados. Eu estou a dizer isto porquê? Porque ganhar o Prémio Jovens Músicos não é assim uma coisa banal, não é? De Sim, facto, foi um progresso, sim. Foi um progresso e com certeza tu próprio sentiste o teu valor muito reconhecido. E achas que esses prémios que foste ganhando foi um caminho até aos Jovens Músicos? Sem dúvida. Sim, e lá está, e nesses prémios que tu participavas, nesses concursos, tu normalmente sentias que te destacavas? Era muito comum seres tu a ter o primeiro lugar? Eu por acaso sempre fui muito feliz nos concursos que fiz, mas é uma daquelas coisas, nem sempre ganham melhor, é uma questão da preparação, correr bem no dia, e não quer dizer que eu era sempre o primeiro, se calhar naquele dia simplesmente correu melhor que os outros. Tu és muito humilde, nota-se. Não, acho que lá está, todos os meus colegas com quem eu estava nos concursos, todos eles estão no mesmo sítio que eu, todos eles têm trabalhos em orquestras, por isso não era... Acho que era um dia ganhava eu, outro dia ganhava Achas que as circunstâncias do próprio dia também eram muito determinantes? Sem dúvida. Sendo que a qualidade entre vocês era semelhante? Sim, sem dúvida. Ok. E passando então agora para o momento em que tu vais para Zurique, como é que surge, presumo que tenha havido uma audição para a orquestra, para a Tonhalle, para tu conseguires ir para lá. Surge a audição, quem é que te diz, como é que tu decides candidatar, como é que é todo esse processo, que eu acho que é um processo que se calhar só quem está envolvido no mundo da música é que conhece, e se calhar quem não está tão envolvido não percebe muito bem como é que funciona e o que é necessário. Ora bem, eu antes de sequer considerar fazer a prova para a orquestra, a minha primeira ideia era ir para a Universidade de Zurique estudar, por isso eu fui para lá estudar primeiro e depois é que veio a ideia de fazer a prova. Eu já conhecia o professor da Universidade de Zurique. Mas vais para lá para a licenciatura então? Sim, tu decides isso? Fui para lá para a licenciatura, porque nós na Artab temos umas masterclasses com professores convidados que vêm todos os anos, e eu no meu 9º ano veio o professor da Universidade de Zurique. Eu sempre fiquei com a ideia de estudar com ele e assim. E então depois de terminar a Artab, no 12º ano fui para Zurique estudar, e isto das provas de orquestra eu não estava a contar fazê-las tão cedo, estava a contar primeiro estudar, fazer alguns concursos e depois quando tivesse os meus 22, 23 anos fazer as provas. Mas saiu tudo furado. Sim, o meu plano não foi... Não estou arrependido, mas não foi nada como planeado. Porque o professor da Universidade de Zurique, que é o trombone solista da Tonhalle, onde eu toco agora,
E ele disse, olha, a prova é aqui na cidade, tu podes num dia, apanhas o transporte, vais ali e fazes a prova, não perdes tempo nenhum, ou seja, eu não tinha que gastar dinheiro nem tempo para ir para outro país fazer a prova, era uma coisa muito... Estava ali ao lado. Estava ali, ou seja, era só tinha que me inscrever e preparar como me preparo normalmente e ver o que é que acontece. Mas só para percebermos, uma vaga numa orquestra de renome como essa, à partida surge quando, por exemplo, alguém que já lá está há bastantes anos se reforma, correto? Sim, neste caso nós temos 4 trombonistas ao todo na orquestra. E enquanto nenhum se reformar, não há, a vaga não existe. Eu acho que é isso que é espantoso, porque é só para dar aqui o ênfase do quão raro se calhar é surgir uma vaga numa orquestra como essa. Especialmente mesmo no ano em que eu lá estava, não é? Foi tudo uma boa coincidência. E partes para a audição, e como é que tu vais nesse dia? Vais com a expectativa de que achavas provável, ias a pensar, isto deve haver montes de gente a querer participar? Vou sem expectativa nenhuma. Eu tinha acabado de começar, tinha 18 anos e preparei-me, aposto tão bem como todos os outros se prepararam, não é? Uma vez mais, nem sempre o ter um primeiro prémio ou ganhar uma prova não significa que somos os melhores. Simplesmente naquele dia alinhou-se tudo para que fôssemos nós a chegar ao final e a ficarmos nós com o trabalho. Para termos ideia, isto é, se tu também tiveres ideia, quantas pessoas mais ou menos é que se candidatam a uma vaga dessas? No meu caso, como era um aluno sem experiência, eu tive que ir a uma pré-audição que é só para alunos. Ok. E isto é o caso para todas as provas, não é só o meu caso. E a pré-audição normalmente tem à volta de 15, 20 alunos, mas é raro algum aluno passar porque eles não irão... Isto eu sei agora porque me disseram, na altura não fazia ideia. Sim. Normalmente quando se passa a pré-audição significa que eles acham que se calhar podiam dar o trabalho àquele aluno, porque senão eles não vão perder tempo no dia a seguir a levar um aluno para a prova, claro, para a prova principal sem razão. E pronto, a pré-audição então é à volta de 15, 20 participantes. Dos alunos só, depois há todos aqueles participantes, músicos provavelmente de todo o mundo. E depois a audição principal é que vem com toda a gente, já vem currículo, que já tem trabalhos noutras orquestras e assim. Foi espetacular. E quando te ligam para te dizerem, ok, Marco, tu passaste, não é? Às tantas aquilo é no mesmo dia? Seja, ok, bem. Imagina, eu hoje tinha pré-audição, e se passar amanhã tinha audição principal. E quando te dizem, o que é que tu sentes? Eu não conseguia acreditar. Para mim já era muito mais do que eu já tinha pensado, se era só passar a pré-audição. Eu lá estava, fui lá mesmo porque era ali a prova, não estava nos meus planos. E, passaste e ligas ao teu professor? Não. No momento em que sabes que... Ou sim, ele estava no júri. Ele estava no júri, A prova é a cortina, por isso é uma prova cega. Ou seja, nós só temos um número, eles não sabem quem é que estão a votar. Ou seja, o teu professor provavelmente... E ele só quando viu no final, ele ouviu-me a tocar aquilo 1000 vezes antes da prova. Por isso ele quando me ouviu, ele disse, pronto, este é o Marco. Mas os outros não faziam ideia, não é? Claro. E depois tu, é só mais uma audição, depois com todos, ou é por fases? Ou seja, vão eliminando? Aquilo é um dia de prova, mas há rondas. No caso da pré-audição, eles fizeram só uma ronda e depois no dia da audição principal há sempre uma primeira ronda que é uma coisa muito standard. Nós tocamos, sabemos na primeira ronda vamos tocar aquilo, porque pede-se aquilo em todo lado, é uma coisa de tradição de anos e anos, pedem sempre as mesmas coisas. E chegas ao final do dia e como é que foi? Tenho que esperar X tempo para saber se fui eu que fui selecionado? É de ronda para ronda, sim, ou seja, nós tocámos a primeira ronda, temos 20, 25 pessoas a tocar a mesma coisa com cortina e é cansativo para o júri, claro que eles têm que ouvir a mesma coisa 25 vezes e nem sabem quem é que está a tocar do outro lado e depois têm que votar e depois ficam todos confusos. E depois deve ser muito parecido, não é? Sim, depois normalmente da primeira ronda passam sempre 5, 6 participantes e aí já tiram a cortina e já pedem outro tipo de repertório para nós tocarmos na segunda ronda. Então tu tinhas que ir preparado com tudo isso? Sim, nós temos uma lista com 1 ou 2 obras e depois com 20, 25 excertos da orquestra que toda a gente conhece para
temos que ter tudo preparado. Depois no dia da prova eu toquei 6 ou 7 só. Mas temos que ter uma prova inteira preparada. Sim. Quanto tempo é que demoraste a preparar-te para essa prova? Sim, acho que a partir do momento que cheguei a Zurique, se eu cheguei a Zurique em setembro, a prova foi em novembro, por isso 2 meses. Só para as pessoas terem ideia da dimensão, não é? Tanta 2 gente meses, que se sim. preparou com todo esse cuidado, com todo esse tempo para um lugar, não é? Acaba até por ser ingrato. Para uma hipótese, sim. E depois tu, ok, és o selecionado, o que é que tu pensas? Como é que tu recebes essa notícia? A quem é que contaste primeiro? Acho que a primeira pessoa a quem eu liguei, acho que foi o meu professor de arte AVE, o professor David Silva. Acho que foi sempre a pessoa que mais me acompanhou em termos de trombone, nível artístico e tudo. Por isso liguei logo a ele e ele ficou obviamente muito feliz. E muito emocionado, eu diria. E ao longo da prova eu estava sempre em mensagens com a Mafalda com a tua namorada. Com a minha noiva, e estávamos sempre a falar. E pronto, como é lógico, acho que foi ele e ela basicamente ao mesmo tempo. Uma mensagem para uma chamada para o outro, foi mais ou menos assim. E de repente a tua vida muda, tu tens que alterar o teu percurso académico, que ou seja, estavas na licenciatura, isto ocorreu mesmo muito no início. Como é que tu depois de repente conjugas isto tudo, de repente vais para uma orquestra cheia de músicos que muito provavelmente já trabalham naquilo há muitos anos, estão habituados àquela rotina, àquela dinâmica, porque eu não acredito que seja uma dinâmica com muita rotina, antes pelo contrário. Mas estão habituados àquele ritmo. Sim. Como é que tu te ajustas? Como é que tu ajustas a tua vida num país que não é o teu? Eu não me lembro, honestamente. Foi um tempo de tudo ao mesmo tempo. Muita mudança, sim. Lembro que para continuar a estudar foi difícil, tanto que eu fui obrigado a congelar a matrícula e depois até acabei por não terminar a licenciatura. E portanto foi um bocado complicado. Mesmo o meu professor, sendo meu colega agora na orquestra, não deu mesmo para combinar, então chegámos à conclusão que se calhar era melhor por em stand-by. Especialmente para o ano prova, porque nós temos que dar um ano à experiência depois de ganhar o trabalho. Ok. Então eu durante o meu ano prova congelei a matrícula, caso acontecesse o pior, para eu poder voltar para a universidade e continuar a estudar. E gostas, portanto, passando esse período da azáfama, não é? De te adaptares a tudo, também com certeza te estavas a adaptar ao próprio país, é uma sociedade completamente diferente da nossa, com um estilo completamente diferente, regras, hábitos, tudo diferente. Quando finalmente te sentes mais em casa e te consegues adaptar, o que é que tu pensas em termos da tua vida, quando passa esse ano prova? O que é que tu pensas? Ok, eu vou continuar aqui durante muitos anos, eu estou aqui, mas até ponho em cima da mesa considerar outros trabalhos. É que parece que de repente, aos 18, 19 anos, tu já tens a tua vida muito definida. Isso não é assustador? Sim, foi um pouco assustador e acho que foi por fases. Foi os primeiros meses de trabalho e eu percebi que era aquilo que queria fazer para sempre e queria estar ali com aqueles colegas naquela cidade. E depois andei numa fase que se calhar queria fazer um pouco mais, alguns concursos. E fizeste? Sim, cheguei a fazer alguns concursos, também coisas que eram um bocado fora da minha zona de conforto também, para me obrigar também a estar motivado e assim, porque se tiveres 19 ou 20 anos não é uma boa altura para começar a ficar desmotivado. E depois disso, realmente houve uma altura em que eu tive um bocado à descoberta de perceber o que é que queria fazer. Foi aí que depois me inscrevi para ir fazer um mestrado em Berna, para ter aquela disciplina de ter que ir àquele sítio, ter aulas e uma coisa diferente. E ter que me preparar para as aulas. Então, apesar de não ter licenciatura, eles deixaram-me começar o mestrado por causa da equivalência profissional da orquestra. Sim, excelente. E sim, foi... E conseguiste conciliar bem? Foi um período com muito trabalho? Conseguiste entrar facilmente na rotina? Foi um período de Covid. Ok. Ou seja, eu, por um lado, agradeço um bocado ao Covid o facto de ter conseguido terminar o meu mestrado, porque senão acho que não ia conseguir, porque o trabalho é 100% e era mesmo muito já difícil. Agora até me surgiu essa curiosidade, durante o Covid, como é que era a dinâmica da orquestra? Vocês faziam alguma coisa
à distância? Simplesmente tiveram que fazer uma pausa? Não há uma maneira muito, não há uma solução para isto do Covid para as orquestras. Algumas orquestras ainda fizeram assim uma coisa gira, com toda a gente a tocar em casa e juntar as faixas todas, mas é complicado, é muita organização, então nós simplesmente temos ali um mês que pronto, não trabalhámos, ou 2 meses, ou um mês ou assim que trabalhámos uma semana, fazíamos uma gravação e punhamos a gravação na internet para toda a gente ouvir. Foi uma altura estranha, mas a mim deu-me muito tempo livre para fazer, Calhou bem, outras coisas. Foi um bom timing. Tudo na tua vida parece que tem um bom timing, a verdade é essa. Sim. Parece que tu estás sempre no sítio certo, à hora certa. Sim. E já agora, em relação também a esse tema do Covid e dos músicos, tu consideras que agora, no pós-pandemia, porque já estamos em pós-pandemia, não é? De certo modo, já estamos com alguma normalidade a nível do espetáculo, tu sentes que algumas orquestras ficaram muito penalizadas com este tempo que tiveram paradas e que muitas até quase que correm algum risco de não conseguir seguir em frente? É assim, na Suíça, que é um mundo que eu conheço um bocado melhor, eu sinto que as pessoas ficaram com muita fome da cultura e muitas saudades. Então, quando os concertos voltaram a abrir, tínhamos casa cheia de todos os dias, as pessoas estavam mesmo à espera. É preciso usar máscaras, é preciso apresentar teste, não interessa. Tínhamos casa cheia na mesma, as pessoas sujeitavam-se a essas regras todas. Sujeitavam-se a isso tudo, mesmo as pessoas de mais idade e tudo. Eu conheço muita gente, de pessoas que vêm ver os concertos, depois nós até falámos com elas e assim, e elas dizem mesmo que eu só me vacinei para poder viver os concertos da orquestra, porque senão não me vacinava. É curioso porque aquilo faz mesmo parte da cultura semanal deles. A vossa orquestra tem sempre um espetáculo com periodicidade semanal, quinzenal? Temos 3, 4 concertos por semana. Por semana, ou seja, isso não tem nada a ver com a realidade portuguesa. Tu sentes que, comparando as duas realidades, ao nível do consumo de música clássica, de irmos a espetáculos, assistirmos a concertos de orquestra, tu sentes que em Portugal nós temos crescido ou sentes que ainda temos um longo caminho pela frente de criar essa cultura e esse hábito, e se é que achas fundamental? Sinto que Portugal está no caminho certo. É claro que podemos sempre dizer, adorava que já estivéssemos lá, não é? Claro. Mas acho que está no caminho certo. Quando penso, eu quando estudava e assim havia menos orquestras, se calhar não havia tantas salas, e hoje em dia há muitos projetos. Por isso eu acho que está no caminho certo. Claro que toda a gente adorava fazer um fast forward e ver já assim, uma comunidade grande e tudo, mas acho que está no caminho certo. Faz parte dos teus planos em algum momento voltares para Portugal, ou de facto a tua vida está muito estabelecida na Suíça? Para já acho que estou a pensar ficar por lá uns bons anos. Que tipo de oportunidade profissional é que te poderia cativar cá? Se é que há alguma neste momento, ou de facto achas que neste momento estás na tua oportunidade de sonho que se muito dificilmente consegue competir com qualquer outra? É uma pergunta difícil, porque não é renunciar ao meu país, não é não querer voltar para cá, estar perto da minha família e estar no meu país, não é isso, é só, eu fui para ali com 17 anos, habituei-me àquele mundo, tenho os meus colegas, claro. E gosto de lá estar. Acho que é essa a resposta. Neste momento não me consigo imaginar a estar noutro sítio que não Zurique. Acho que eu era tão novo que foi mesmo uma segunda casa, e por causa de ser tudo aos trambolhões, de 17 anos, fazes 18 anos, tens um trabalho e depois começas a trabalhar, depois tens de procurar casa e estás... E estou ali, acho que foi tudo tão aos trambolhões que eu, não sei, senti-me em casa imediatamente. Quando fiz com que tudo funcionasse, foi difícil eu querer sair dali. Claro, não é? Depois de tanto... Acho que é isso. Acho que o sonho de qualquer músico é... Eu tenho muitos colegas suíços, alemães na orquestra. Eles têm sorte, eles têm milhares de oportunidades para trabalhar no país deles e assim. Em Portugal neste momento não há.
Não há um único... Se eu quisesse trabalhar numa orquestra em Portugal, não há. E toda a gente está a 20 anos de se reformar. Ou seja, é impossível dizer... Sim, e também há a questão de, não tenho muito essa ideia ou não, mas já agora também te posso fazer essa questão. A maioria dos músicos que trabalham em orquestra em Portugal, à partida têm que ter sempre outros trabalhos, por exemplo, serem professores. É muito difícil viver só de seres um músico em orquestra? Não, em Portugal É possível? é possível estar só nas orquestras. A maior parte das pessoas têm sempre, dos músicos têm sempre também um trabalho a dar aulas ou assim. Mas acho que isso já é mais, não sei, realização ou assim, ou ter um bocado mais de... Consideras que em algumas orquestras já é possível ter essa qualidade de vida de viveres apenas... Sim, acho que na maior parte delas em Portugal, realmente nas orquestras que estão privatizadas e que têm bons fundos, é perfeitamente possível. Muito bem, Marco. Qual é assim a maior dificuldade que tu tens neste momento na tua gestão, na tua vida, de viveres fora, de teres um trabalho com tanta responsabilidade, porque é verdade, tu provavelmente serás das pessoas mais novas da tua orquestra, ou pelo menos quando entraste serias. Acho que ainda sou. Foste o músico mais jovem de sempre a integrar a orquestra? De sempre, não sei, mas na altura fui... Sim. Ou seja, recentemente, acho que sim. Acho que é impossível, enquanto portuguesa, e eu olho para a tua história e vejo e acho que é impossível não sentirmos orgulho, não é? De tu teres, no meio de tanta gente e de tanta gente com muita qualidade, como tu referiste há pouco, tu te conseguiste distinguir dessa forma, é espetacular, acho mesmo. Acho eu sempre preciso dizer, acho que como eu, há mesmo, há outras pessoas. O nível, eu falo pelo trombone, o nível do trombone em Portugal é extremamente bom. Nós vamos a todas as orquestras da Alemanha, as orquestras de topo, todos têm trombonistas portugueses lá a tocar. O nível do trombone explodiu completamente nos últimos anos. Então, acho que na minha orquestra até dizem que os portugueses estão a começar a conquistar o mundo outra vez. Porque realmente no trombone está mesmo um nível astronómico. Por isso é que é importante tu estás aqui para passar essa mensagem que se calhar muitos de nós não temos a menor ideia, não fazemos ideia que estamos tão bem representados nessa classe e de facto é um orgulho enorme sabermos que dizem isso de nós, não é? São imensos mesmo, já são dezenas de trombonistas a roubar trabalhos a toda a gente. E há pouco deixei uma pergunta por fazer, começamos a falar de outra coisa, que é a questão das dificuldades. Neste momento, qual é assim, a tua maior dificuldade de gestão da tua vida lá? O que é que te custa mais, para além de, acredito, estar longe da tua família que está cá? Quais são os principais obstáculos que tu vês? Não me vem nenhum obstáculo à cabeça. Excelente, isso é excelente. Eu sinto que lá tenho uma vida, claro, estou longe da família e nós vamos sempre tentar compensar essa distância, ligar mais vezes ao dia e vir cá mais vezes. Mas viver lá, eu neste momento tenho uma vida muito plena, eu não tenho mesmo nada que me tire fora da rotina e que pense, estou farto desta vida. Não. Todos os dias eu faço a mesma coisa, eu acordo, vou estudar trombone, tenho um ensaio, tenho um concerto e é sempre especial. E não conseguia imaginar a minha vida de outra maneira, neste momento. Cada concerto dá algum friozinho na barriga, o facto de serem orquestra torna-te mais... Ficas mais descansado por saberes que não está tudo dependente só de ti, não é? Ou de facto há aquele friozinho na barriga em cada concerto? Ainda há concertos de vez em quando que ainda dá aquele choquezinho, mas já nem tanto. Acho que já chegamos àquele ponto que parece que vamos, uma orquestra de 80 pessoas, parece que vamos todos fazer paraquedas juntos e chegamos todos ao fim juntos, não é? Por isso nunca estou sozinho. Eu devo dizer-te que pronto, eu já tive o privilégio de ouvir a vossa orquestra e de facto foi uma experiência inesquecível para mim e acho que até lá está, uma das coisas que mais me marcou e que já falamos aqui foi mesmo o facto de eu me perceber que havia toda uma comunidade que claramente a ida àquele concerto é parte da rotina e eles contam mesmo convosco, eles não esperam menos de vocês que não a máxima qualidade e isso notava-se perfeitamente,
a sala estava cheia, na altura a vossa sala principal estava em obras, portanto era noutra, mas de facto as pessoas não desistiam, era sala cheia e toda a gente a esperar o máximo de vocês. Isso, claro, acredito que também vos motive todas as semanas saberem, no fundo é o respeito pelo público. Claro que sim, e o respeito que também recebemos do público também faz com que nós temos que manter o nível por causa para dar às pessoas o que elas pagam pelo bilhete delas. Claro que sim, e sentirem isso diz muito sobre o vosso compromisso com o vosso trabalho, que é aquele que deve ser com todos os trabalhos, claro. não só os que envolvem público, mas com tudo aquilo com que nos comprometemos. Claro. Obrigada, Marco, de facto é um orgulho poder ter falado contigo e poder dar voz a esta história que de facto acho que uma pessoa ouve e fica com orgulho de ter um português a representar-nos tão bem e de saber, como tu disseste, que há muitos outros que também fazem isso tão bem. É inspirador. É inspirador e lá está, dá-nos vontade de querermos ser os melhores nas nossas profissões para também conseguirmos alcançar tudo tão alto. Claro que tu é especial o facto de teres conseguido tudo tão cedo. Claro que ainda torna a história mais fascinante, pelo menos falo por mim. Portanto, os meus parabéns, muito obrigada. Por teres vindo cá à Fama TV. Acompanhe tudo em famatv.pt, instale a nossa aplicação na sua Smart TV para poder acompanhar sempre a nossa emissão, todas as reportagens que fazemos. Esta é uma delas, de facto, esta entrevista muito especial com o Marco Rodrigues, que nos deu a conhecer a sua história, que enche qualquer famalicense e qualquer português de orgulho.